Já parou para pensar como esse aparelhinho que a gente carrega no bolso foi de uma ideia, assim, quase maluca, para uma ferramenta que, bom, que conecta o mundo inteiro? Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça nessa história incrível do telefone. E tudo começa, olha só, no próprio nome. Telefone vem lá do grego e quer dizer literalmente voz distante. A ideia era essa, simples, mas uau, que ideia poderosa. Projetar a voz humana através do espaço. Foi essa a faísca que acendeu tudo. Então, a grande questão é, como é que a gente saiu daqueles fios, daquelas manivelas e chegou na tela de toque? A gente vai ver os principais desafios. Primeiro, como conectar todo mundo. Depois, como automatizar o sistema. E, claro, o grande sonho, como cortar os fios de uma vez por todas. Então, vamos lá. Esse é o nosso roteiro. A gente começa com a corrida pela patente, depois a gente vê a construção da rede, a revolução que foi o celular e, por fim, esse salto para o mundo digital que a gente vive hoje. E essa história, ela não começa com uma pessoa só, não. Na verdade, foi uma verdadeira corrida, uma competição entre várias mentes brilhantes da época. Pois é, a invenção não foi um estalo, um momento único. Tinha muita gente boa trabalhando nisso. Nomes como Antônio Meucci, Elisha Gray, eles estavam ali, ó, pertinho, desenvolvendo os próprios aparelhos. Mas no fim das contas foi o Alexander Graham Bell que, em março de 1876, conseguiu chegar na frente e garantir a patente. E qual foi o segredo? A grande sacada de Bell foi a tal da corrente flutuante. Pensa só, o telégrafo só mandava um sinal de liga e desliga. Bell percebeu que para transmitir a voz, a corrente elétrica precisava variar, imitar as vibrações do som. Foi essa ideia que fez tudo funcionar e, claro, que garantiu a patente dele. Ok, o aparelho existia. Mas agora vinha um problema talvez ainda maior. Como é que a gente transforma essa invenção incrível numa rede de verdade que todo mundo pudesse usar? Imagina o cenário. Os primeiros telefones eram ligados um diretamente no outro. Ou seja, para falar com 10 pessoas, você precisaria de 10 fios saindo da sua casa. Era uma loucura, totalmente impraticável. E aí veio a solução genial, a central telefônica, uma ideia de Tivadar Puskas. Em vez daquele emaranhado de fios, agora existia um ponto central, um hub, que podia conectar qualquer assinante a qualquer outro. Foi isso que transformou o telefone de uma curiosidade entre duas pessoas numa verdadeira rede de comunicação. Certo, a rede estava montada, mas ainda tinha um gargalo. Toda ligação precisava de uma telefonista para conectar os fios manualmente. O próximo passo, claro, era automatizar tudo isso. E a resposta foi essa maravilha da engenharia, o telefone de disco. Era um sistema mecânico super inteligente. Cada vez que a gente girava o disco, ele enviava uma série de pulsos elétricos para a central. E a central, por sua vez, entendia esses pulsos e completava a ligação. Tudo automático, sem precisar de um operador humano. Bom, a rede já existia e era automática, mas ainda estava presa pelos fios. O próximo grande sonho, o próximo salto, era conseguir a liberdade total. Dá para imaginar carregar um treco desses? Pois é, quase 2 quilos. Esse era o peso do primeiro celular demonstrado pela Motorola lá em 1973. Era mais um tijolão do que um telefone de bolso, né? E olha, o caminho até o celular de verdade foi longo, viu? Começou com demonstrações de transmissão sem fio lá no início do século XX, com o padre brasileiro Landel de Moura, e levou décadas de inovação e miniaturização até o primeiro modelo ser vendido comercialmente, em 1983. Mas a evolução não parou por aí. Na verdade, o que aconteceu a seguir não foi só uma melhoria, foi uma transformação completa. O telefone móvel estava prestes a se tornar o smartphone. Porque, de repente, o smartphone não era mais só sobre voz. Ele virou nosso mapa, nossa câmera, nossa carteira, nossa janela para a internet. Uma convergência absurda de tecnologias. Tudo ali, no nosso bolso. E isso nos traz para o capítulo final e mais recente da nossa história. A revolução que veio com a ascensão da internet. E aí veio a internet e com ela o tal do VoIP, a voz sobre IP. A lógica é simples. Em vez de usar uma linha telefônica só para isso, a tecnologia transforma a nossa voz em dados, em pacotinhos digitais, e manda pela internet do mesmo jeito que um e-mail ou um vídeo. Isso mudou completamente as regras do jogo. E qual foi o resultado? Uma explosão de conectividade. Olha esse dado de 2014. O número de linhas de celular passou de 7 bilhões. 7 bilhões. Era praticamente um para cada pessoa no planeta. A era do telefone fixo estava oficialmente chegando ao fim.
E assim a gente chega nos dias de hoje, né? Aquele aparelho inventado para ser uma voz distante virou um portal para nossa vida digital inteira. Falar é só mais uma das 1000 coisas que ele faz. E para a gente ter uma ideia do tamanho disso, pensa só. Hoje, em quase metade dos países do mundo, mais de 90% da população tem pelo menos um celular. É um nível de presença global que pouquíssimas tecnologias na história conseguiram alcançar. É impressionante. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão. Uma pergunta bem interessante. O telefone de hoje parece ser sobre tudo. Sobre fotos, mensagens, vídeos, aplicativos, tudo. Menos a voz. Então fica a pergunta. Qual será o próximo passo para a voz distante? Conforme a tecnologia avança, como é que o simples ato de conversar com alguém à distância vai continuar evoluindo?